Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo de revisão. Neste vídeo falaremos sobre as principais movimentações do mini índice no pregão de quinta-feira. Falaremos também quais eram as minhas expectativas para esse dia, quais eram os meus principais cenários, cenários de alta probabilidade, o que eu fiz no intraday, qual foi minha leitura e minha interpretação do preço. Ao final, comentaremos sobre as possíveis movimentações para o mini índice e também para a Nasdaq, tá? Lembrando que, se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, e gostaria de recebê-los diariamente, a gente tem um projeto onde eu faço esses mesmos vídeos de revisão sempre ao final dos pregões e eu também já faço o estudo das principais possibilidades para o pregão seguinte. É o projeto Revisões mais Daily Bias. As informações estão aqui na descrição do vídeo. Também vou pedir que, se você gosta desse conteúdo, você deixa um like, vai ajudar o algoritmo do YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Compartilhe com aquele seu amigo que estuda SMC, que está começando a estudar ICT. Deixa um comentário. Então, sem mais delongas, a gente vai seguir esse sequencial, tá? Primeiro, a gente revê o pregão de quinta-feira, as expectativas. Depois a gente começa a traçar os cenários e aí a gente pula para a Nasdaq. Ok? Então, sem mais delongas, deixa eu apagar aqui o pregão de quinta-feira para eu poder traçar os cenários com vocês. Deixa eu apagar tudo aqui. Vamos lá. A gente sempre começa a análise, pelo menos no time frame do diário, né? Pra gente ver o fechamento do candle. Esse era o gráfico que eu tinha para analisar para o pregão de quinta-feira. Eu fiz uma interpretação de sweep em sell side, capturando até mesmo a quarta, terça e segunda previous week low. Sexta-feira fez a mínima da semana passada. A gente tem um preço capturando a previous week low, voltando, fechando dentro do range com uma baita de uma reação. Então eu olho para esse candle diário e eu olho para as regiões baseadas em tempo, as quais foram consumidas, e eu não consigo ter uma interpretação tão clara, ou pelo menos de alta probabilidade, de que o candle seguinte, no caso o candle de quinta-feira, ele seja um candle bearish, ele sendo um candle negativo, para fazer esse tipo de movimentação, tá? Eu não consigo interpretar esse cenário como um cenário de alta probabilidade. Dito isso, pelo fechamento do candle diário, eu tenho um viés e eu tenho alvos de liquidez para serem consumidos, e até essa região de equal highs aqui que o preço está deixando. Toda essa região é um baita de um buy side liquidity. Então, eu já começo o pregão de quinta-feira sabendo um alvo, tendo em mente um alvo de liquidez óbvia, que muito provavelmente o preço vai consumir. No caso, essa região de topos aqui do diário. Em 4 horas, lembrando que à esquerda, a gente está dentro de uma região de fair value gap diário, tá? Esse é o fair value gap diário. No semanal, a gente tem o preço chegando numa região de order block semanal também. Então, eu tenho cenários de alta probabilidade na ponta compradora aqui, tá? Muito devido ao fato do sweep no previous week low. Tá? Então, essa era a minha interpretação no semanal, no diário. Em 4 horas, eu não tinha um contexto muito nítido. Eu tenho um possível order block sendo formado aqui, nesse candle bearish de 7 horas da manhã do dia 13 de novembro. Tá? Deixe fazendo uma mudança na entrega do estado do preço aqui. E aí a gente provavelmente teria um reteste, que foi justamente o final do pregão de quarta-feira, e uma possível expansão até a região do meu buy side de equal highs. Não tenho regiões de liquidez interna, em vez que eu não tenho fair value gaps nem ineficiências, o preço está consolidado sem desbalanço. Em 1 hora, e aí até um time frame um pouco melhor, porque estaríamos alinhando os time frames do meu fair value gap diário com o meu time frame de 1 hora. Em 1 hora, ele faz o consumo do previous week low, sweep, inverte um fair value e me deixa um displacement. Esse displacement, ele acaba por criar uma nova região de fair value e fazer um change state of delivery nessa região. Ou seja, em 1 hora,
que é o meu time frame de alinhamento com região de liquidez interna do diário, eu tô tendo um siege, um displacement, um fair value gap e um alvo de liquidez óbvia aqui em cima para ser capturado, para ser consumido, enfim. Tá? Perceba que é a primeira grande movimentação, a primeira grande impulsão depois que o preço fica consolidado e ele vem fazer a manipulação na região do seu site. A gente ainda tem até um possível, provável AMD acontecendo dentro desse range, tá? Onde toda essa movimentação de consolidação é a nossa acumulação. Depois ele faz uma manipulação que é justamente no previous week low e depois ele expande até pelo menos o topo da consolidação, o topo da acumulação. Ok? Então, foi justamente esse o racional que eu mandei para o pessoal do projeto. Foi justamente essa região que eu marquei como a região de compra e a principal movimentação que eu estaria aguardando pelo pregão seria essa. A maior probabilidade do preço fazer no pregão de quinta-feira. Não existiam vendas, tá? Até que a gente consumisse região de buy side. E aqui vai entrar em cena a interpretação de intraday, porque a gente precisa fazer uma análise se o preço vai fazer displacement aqui ou se o preço vai sweepar, fazer um TS aqui, né? E depois reverter buscando algum sell side. Ok? Então, basicamente foi essa minha interpretação para o pregão de quinta, perdão. Deixa eu dar nome aos bois aqui. Bullish Order Block. Aqui dentro dessa região, deixa eu colocar um Fair Value Gap do 60 minutos. Aqui é o 4 horas, eu vou tirar. E eu tava com essa expectativa. Ok? Bom, vou tirar o replay. E aí a gente tem o preço fazendo justamente conforme havíamos analisado, conforme a gente estava aguardando que a movimentação ocorresse. Tá? Em 15 minutos, se eu não me engano, a gente tinha algumas regiões aqui para baixo também. Além desse Fair Value Gap 1 hora, que era um Fair Value Gap 15. Esse camarada aqui. A partir desse momento, você tem duas opções. Você pode escolher, tá? De acordo com teu perfil, de acordo com a tua aceitação de stop, tamanho de stop loss, enfim. Quais são essas opções? Você tem dois prováveis alinhamentos de preço aqui dentro dessa região. Você pode fazer o alinhamento de 1 hora com 5 minutos, ou você pode fazer o alinhamento de 15 com 1. De novo, vai depender do seu perfil, tá? E aí eu vou te mostrar a movimentação que aconteceu aqui dentro, e eu vou te mostrar também que, além da gente, apesar da gente ter cravado toda a movimentação, a gente ter definido aonde seria a principal região compradora do dia, o preço configurou, mas ele deu stop aqui, tá? E eu acho legal esse tipo de revisão, porque de fato mostra que o operacional não é perfeito, tá? O legal, o ideal é você fazer sempre a mesma coisa, porque quando fizer, ele vai te pagar um risco excelentíssimo. A gente pega no mínimo 5 vezes o risco, e quando ele te stopa 1R, tá? Então vamos lá. O preço abre. Ele deixa já, faz uma primeira mitigação na região do Fair Value Gap 1 hora, mas não consome a nossa região de buy side, que é essa linha aqui. Além disso, ele deixa uma região de equal highs logo no início do dia. Ou seja, eu já tenho um draw on liquidity muito interessante, interessantíssimo, para ser capturado caso essa movimentação ela venha agora adentrar ou pelo menos sweepar então a LOD, né, a Low of the Day. Então eu tenho contexto para, caso o preço fale em renovar esse topo e ele deixe esse topo de liquidez dessa maneira, eu tenho um alvo de liquidez óbvia já, uma vez que o preço ou ele sweep aqui embaixo ou ele chegue nas regiões gabaritadas que a gente tem lá, 50% Fair Value Gap 1 hora e até esse Fair Value Gap de 15 aqui. Ok? Então o preço deixa a região do equal highs, então eu tenho dois alvos já de liquidez. Eu tenho esse topo de quinta até então, com uma região de equal highs, e eu tenho aquele buy side liquidity dos high time frames
diário, 4 horas, enfim, aquela série de topos nivelados. O preço chega na região e aqui ele começa a mostrar algumas intenções de SMR, tá? De Smart Money Reversal. Quais são elas? Eu tenho duas aqui muito nítidas, uma vez que o preço chega no Fair Value Gap dos 15. Nessa movimentação, eu tenho um Fair Value Gap aqui nessa região. O Fair Value Gap é invertido. Ele é invertido com displacement, tá vendo? Então, o preço, além dele estar desrespeitando um PD Array do Premium, um PD Array Bearish, ele está fazendo essa invalidação com displacement. Tá mostrando, demonstrando interesse nessa movimentação, nesse shift de order flow. Quais são suas opções? Uma vez que o preço faz esse tipo de movimentação, você pode fazer uma operação aqui, tá? Objetivando essa quebra de estrutura para break-even, e daí você continua e começa a inverter o order flow, começa depois a inverter estruturas, e aí você começa a ter o seu Market Maker by Model aqui desenhado, cravando uma região de Smart Money Reversal, cravando o fundo da região, ok? O que eu gosto de fazer nesse tipo de situação? Esperar a reação. Eu me antecipei nessa entrada, pois não houve reação, tá vendo? O candle passou direto na região, ele não demonstrou reação bullish nessa região de Fair Value, nessa região de BPR. Ele invalidou. Depois, o preço faz mais um consumo de sell side, displacement. E lá em cima, ele faz um MSS. Aqui eu tenho o Market Structure Shift. Não tenho Fair Values aqui, tá vendo? Não tenho Displacement, muito provavelmente não. Seria ideal ter um Displacement nessa região, tá? O melhor cenário seria esse camarada aqui virar um Breaker com Fair Value, porém eu não tive. Em vez de um Fair Value Gap à direita, eu tive uma inversão de um Fair Value Gap à esquerda, que é justamente esse camarada. Fair Value, aqui ele foi invertido com Displacement. O candle seguinte volta para dentro da região do IFVG, não fecha abaixo. O candle de 8,16, UTC-5, reação, ele vem até níveis de volume imbalance. Perceba como os candles não fecham abaixo dessas regiões, tá? Tanto de IFVG quanto de volume imbalance, me deixa uma reação compradora. Aqui eu tomei risco. Compra, stop, alvo. Deixa eu simular para vocês entenderem a proporção do risco-retorno. Oportunidade de 8-1, tá? Esse era o meu trade de quinta-feira. Foi essa interpretação que eu tive. Eu estava alinhando aqui o Fair Value Gap de 15 com MSS e Shift Order Flow no 1 minuto, tá? Dentro do meu Fair Value Gap de 1 hora, que seria a principal região para o preço fazer a retração e depois a expansão objetivando o Buy Side Liquidity. O que o preço faz? Aqui ele passou tempo demais dentro do Smart Money Reversal, tá? Perceba como esse de fato foi o último fundo da estrutura. Tanto que o preço não renova o fundo, tá? Acontece que aqui ele ficou travado. Não é o ideal, ele não deveria fazer isso, tá? Mas acontece. Então eu fiz essa compra, tomei esse stop e o preço seguiu para o alvo. Não tem o que fazer, tá? Acontece, normal. E aí eu fui ver se em 5 minutos eu encontrava alguma reentrada, visto que a gente ainda está numa região de Fair Value Gap 1 hora e o alinhamento de time frame do Fair Value Gap 1 hora é no 5. Nos 5 minutos, esse daqui é o OB de 1 hora. Nos 5 minutos, eu tenho esse possível change in state of delivery, fechando com displacement. Não tenho Fair Value, mas eu tenho um candle forte, fechando positivo. O candle seguinte volta, faz o retest. A minha expectativa era de pegar nesse retest aqui alguma região configuração em 1 minuto. Desço por 1 minuto. À esquerda,
eu não tenho nada, tá vendo? Não que eu não tenho nada, mas eu não tenho os meus parâmetros, basicamente são fair value gaps, tá? Não tenho, tá faltando. Então o que que eu preciso fazer? Que ele me confirme pelo menos uma mudança de order flow. Onde que está essa mudança de order flow? Os IFVGs. IFVG, inverte, não volta, retesta. IFVG, inverte, não volta, retesta. Não consigo pegar esse trade alinhando uma hora sim com um, tá? Onde que ele foi alinhar, onde que ele foi dar uma confirmação maior? Aqui ele tem um fair value. Aqui ele faz um IFVG. Aqui ele inverte e retesta, tá? Não me senti confortável em fazer esse trade. A gente já tinha andado praticamente metade do range. Então, não é o tipo de operação que eu sinto confortável em fazer, tá? Ou eu pego onde deve ser de fato a operação, que é no Smart Money Reversal, ou aqui no retest, tá? No Low Risk Buy. Essas operações meio de range não me interessam, certo? Então foi essa interpretação que eu tive para quinta-feira. Foi esse a minha leitura que eu fiz quando o preço chegou na principal região de liquidez interna, tá? Onde ele deveria fazer a retração para depois fazer a expansão. E lá em cima, quando ele chega no alvo, lembram que aqui caberia muito uma interpretação de intraday, se a gente teria de fato um displacement ou se a gente teria um sweep na região do buy side, né? Que é essa região aqui mesmo. Tá? O que que o preço faz? Displacement aqui em cima. E FVG. Esse FVG ele deixa uma série de imbalances. Aqui você conseguiria pegar uma operação de venda, visto que o order flow estava sendo desrespeitado. Perceba que a gente teve um displacement no sell side da curva. Aqui a gente tem um change state of delivery. Então eu tenho indícios de que esse buy side liquidity, que seria a nossa região de liquidez externa, ela está, por enquanto, sendo sweepada, tá? Seja para o preço fazer uma retração até alguma região de liquidez interna para depois expandir novamente, seja para ele atingir níveis de sell side. Ok? Então teve essas duas principais configurações que eu consegui ver no pregão de quinta-feira. Essa compra na região de liquidez interna, objetivando a externa, e essa venda na região de liquidez externa, objetivando interna ou sell side. Certo? Bora ver cenários para amanhã, cenários para a semana. Vou colocar no time frame semanal, tá? Vou apagar esse buy side aqui. Vamos lá. Pelo candle semanal, o que que a gente tem? A gente tem praticamente um doji, né? Bem feio. Vou apagar o fair value gap do diário, tá? O que que eu vou ter aqui? Vamos lá. Eu tenho ainda o order block semanal, tá? A gente continua nesses níveis de preço. Na semana passada, o preço fez o sweep da até então previous week low, que se iniciou no dia 4 de novembro. Na semana passada, a gente fez o sweep do previous week low, voltou, fechou dentro. Então, eu não tenho indícios nítidos, claros, de alta probabilidade que a gente desce ainda, tá? Que dentro, pelo menos no semanal, ele não chegou em nenhum nível de liquidez interna considerável. O que pode estar rolando aqui, acontecendo, e eu não vou descartar essa possibilidade, visto que a gente tem um order block do semanal, é uma possível configuração de CRT, tá? Primeiro candle, segundo, consome o seu side, volta, fecha dentro, alvos 50% e a máxima desse primeiro candle aqui, tá? Seria algo nesse sentido. Aqui e aqui. Ok? Idealmente, eu deveria esperar um alinhamento de semanal com 4 horas. Daqui a pouco a gente vai lá para 4 horas ver se a gente tem alguma coisa para adiantar esse cenário, tá? Mas por enquanto, olhando única e exclusivamente o candle semanal, eu não tenho tantos indicativos assim que a gente desce, ainda que a gente esteja dentro dessa pernada de mitigação, tá? No time frame do diário, é a mesma coisa, né? A gente tem o sweep do previous week low, tem uma reação interessante, mas o preço segue consolidado dentro dessa região. Eu não tenho displacements em nenhum dos dois lados de liquidez, tanto seu side quanto buy side. O preço sweep volta para dentro do range. Então, no time frame do diário, eu estou bem neutro, tá? O semanal
Lembrando, eu preciso de alguma configuração bem nítida em 4 horas para eu tomar uma decisão de direcional, mas por enquanto a gente está claramente dentro de uma acumulação, dentro de uma consolidação. 4 horas. 4 horas, que é o time frame que eu gostaria de ver. Um displacement muito nítido para eu poder afirmar que estamos alinhando semanal com 4 horas. Ficou faltando, tá? O preço ele atinge a região do buy side, sweep e volta para dentro do range. Então eu não tenho indícios ainda que 4 horas a gente sobe, tá? Eu gostaria de ter visto um displacement aqui, eu gostaria de ter visto uma região de liquidez interna bem nítida. Não é o que está rolando. Por enquanto ele sweepou embaixo, sweepou em cima. Num cenário onde isso daqui é uma possível AMD, ele está acumulando, manipulando. Acontece que essa distribuição deveria ter feito um displacement aqui nessa quebra-estrutura de continuidade, tá? Pessoal, desculpa pelo corte, porque falhou o microfone aqui. Mas continuando a interpretação aqui do índice, em 1 hora, eu não tenho também mais regiões de liquidez interna para o preço fazer a retração e a expansão, tá? O que eu provavelmente tenho, o que possivelmente está acontecendo aqui, é mais um sweep na região do buy side, ou seja, preço sweepa sell side, preço sweepa as extremidades, volta para dentro do range, tá? E aí se de fato estiver rolando esse sweep, que é um sweep numa região de liquidez externa, a qual eu estava aguardando um displacement para a continuidade da movimentação, se estiver rolando o sweep, muito provavelmente a gente vai consumir a ponta da liquidez oposta, que é justamente essa região do sell side aqui de 1 hora, tá? É o que eu tenho. Em 1 hora eu não tenho regiões para marcar regiões de alta probabilidade. E esse sell side de 1 hora, ele condiz com uma região interessante lá nos 15 minutos, que é justamente uma região de call lows. Perceba que eu tenho 1, 2, 3 fundos nivelados aqui nessa região. E essa região, ela está muito próxima de um fair value gap de 15. Então, a minha principal interpretação para amanhã, ela vai se basear numa manipulação desse sell side, que é o equal lows dos 15, no Smart Money Reversal dentro dessa região de fair value gap do 15 minutos, para a gente objetivar alguma região de buy side aqui. Gostaria muito de ver esse consumo dessa liquidez, desse low resistance liquidity run que ele está fazendo, tá? Não é um cenário de altíssima probabilidade, vez que eu não tenho regiões tão nítidas de 4 horas para me basear esse 15 minutos, tá? É aquela coisa. Se eu não tenho regiões de liquidez interna até 4 horas, né? De no máximo ali 4 horas, tudo que vem time frame menor que isso, passam a ser regiões não ideais, tá? Passam a ser regiões com uma probabilidade menor do preço expandir a partir delas, tá? Porém, é isso que eu tenho para o índice. Para amanhã, para o resto da semana, enfim. Vamos comentar de Nasdaq aqui rapidinho. Vou apagar tudo aqui. Como eu comentei, eu estava gravando e o microfone parou de funcionar. Vamos lá. Nasdaq, semanal. O que eu tô tendo aqui? Tô tendo consumo de um all-time high. Então ele consome o all-time high. E aí, na sexta, a gente teve aquele pregão bem expansivo, né? Pro lado vendedor, pro lado bearish. Ele estava deixando um fair value gap do semanal aqui, assim, mais ou menos, ó. Tá? Tava deixando essa região de liquidez interna. Seria a minha principal região para o preço fazer a retração até esses níveis e depois quebrar mais um topo. Fazer uma interna para externa aqui bem, bem simples, sem dificuldade alguma. Acontece que sexta-feira o preço frustrou, né? O preço falhou em deixar um fair value gap aqui. Ou seja, olhando o semanal, esse consumo de buy side, esse consumo do all-time high, eu tô vendo que ele não tem displacement. Ou seja, muito provavelmente o preço poderá vir buscar essa região de equal lows no semanal, que é um baita de um draw liquidity, tá? Lá no diário, e aí, perdão, o impeditivo do preço vir buscar essa região de equal lows é justamente essa região de order block bullish aqui, tá? Em outras palavras, essa aqui é a última região
de defesa, é a última região de suporte que o preço tem, caso ele tenha necessidade de buscar buy side, tá? Daqui. Se o preço começar a falhar esse order block do semanal, aí sim, muito provavelmente a gente vai buscar esse equal lows e a gente pode até buscar níveis mais baixos aqui, tá? Quem sabe esse de baixo. E aí a gente depende de displacements, né? Para ir conduzindo, para ir buscando alvos de liquidez mais para baixo. Mas por enquanto, eu sigo com essa interpretação. Não consigo ver uma movimentação tão nítida na ponta compradora aqui, tá? Vamos ver os time frames menores. Diário. O diário. Esse aqui é o meu topo de all-time high. Ele faz a quebra da estrutura com o displacement. Ou seja, eu tenho um fair value gap aqui. Esse fair value gap é invertido. Tá? Então eu tenho uma possível já inversão do order flow aqui, que seja para pelo menos ele buscar equilíbrio ou desconto do range. Meu range é esse. Ok? Ele chegou no equilíbrio com um candle muito impulsivo, que é justamente o candle de sexta-feira, que foi o responsável por falhar em deixar aquele fair value gap do semanal. Esse camarada aqui, ele não me permite, ainda que a gente esteja dentro desse fair value gap do diário, assumir que essa região de liquidez interna aqui é uma região de alta probabilidade para o preço seguir e quebrar mais um topo, tá? Eu preciso de mais informações. Eu preciso de mais contexto. Eu preciso de mais trabalho de estrutura e de order flow. Eu preciso de confirmação nos time frames menores. Por enquanto, eu sigo bearish no cenário aqui em Nasdaq, tá? Visto que a gente tem bastante espaço para ele corrigir. E esse candle impulsivo de sexta-feira. O principal alvo de liquidez óbvio, o meu drawn liquidity, seria essa região de call lows 1, 2, 3, 4 fundos praticamente nivelados aqui para o preço buscar, tá? Lembrando que a gente está dentro desse fair value gap do diário. Em 4 horas. E aí em 4 horas eu preciso daquelas informações, né, que o preço tem que me deixar de estrutura e de order flow, porque, deixa eu só marcar aqui o diário, porque a gente se encontra entre duas regiões, né? São elas. Esse fair value gap 4 horas e esse fair value gap 4 horas. Ok? Então eu diria que essa região é a principal região para o preço tomar uma decisão, tá? A curtíssimo prazo, seguindo o order flow vigente, seguindo a impulsividade que o preço está fazendo, eu diria que é mais provável a gente objetivar a previous day low, que é justamente o fundo de sexta, a partir desse camarada, tá? A gente fazer uma interna para externa aqui, e aí se a gente tiver um displacement nesse fundo, que é a mínima de sexta, que é o previous day low, eu diria que a gente também vai fazer a inversão do fair value gap do diário, que ele vai estar passando aqui assim, mais ou menos. E aí a gente consegue objetivar esse equal lows aqui com mais tranquilidade, tá? Mas de uma maneira geral, meu order flow para Nasdaq, ele segue mais bearish, tá? Eu preciso, conforme eu comentei, de mais ação do preço. Eu preciso de mais confirmações. Eu preciso de order flow, preciso de sessões me ditando o que muito provavelmente o preço fará, tá? Por isso que eu não gosto muito de fazer esses panoramas para Nasdaq, porque para minha tomada de decisão eu preciso de mais fatores, preciso de mais informação, principalmente as sessões. Mas, no contexto um pouco mais macro, é essa minha perspectiva. Ok, senhores? Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Se agregou, espero que deixe um like, que contribua com o seu comentário, que compartilhe o vídeo. No mais é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.